o governo federal vai destinar cerca de 1,3 bilhão de dólares dos recursos do Fundo Clima para o Programa Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas e Conversão em Áreas Agricultáveis. Os recursos vão ser disponibilizados aos produtores com juros de até 6,5% ao ano, 10 anos de pagamento e carência. O programa foi detalhado nos bastidores dos encontros do Grupo de Trabalho da Agricultura do G20 Brasil e é uma das prioridades da pasta para dobrar a produção brasileira de alimentos sem a abertura de novas áreas. E se o assunto é recuperação de pastagens, a volta da chuva, mesmo que fraca, animou um pouco os produtores do centro-sul do Brasil. Mas será que essa chuva dura? Pergunta que a gente faz para ele, Arthur Miller, meteorologista do Canal Rural. Seja muito bem-vindo, Arthur. Foi bem nítida a mudança do tempo entre o sábado e domingo. Um sábado com muito calor em São Paulo, temperaturas elevadas, o ar ainda muito seco. Chegou no fim do dia, já tudo virou conforme você previu. Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Frente fria avançou, chegou no sudeste, mas já também está indo embora, sem trazer grande chuva, porque, como a gente vai ver aqui no telão, nas imagens de satélite, a gente vê aqui, que a frente fria avançou, levou chuva para Mato Grosso do Sul, está nesse momento atuando aí sobre São Paulo, mas a partir de amanhã o tempo volta a ficar ensolarado em grande parte do país. Isso porque nuvens mais carregadas também são vistas, principalmente na faixa oeste do Amazonas, mas nada de previsão de chuva, por exemplo, para Rondônia ainda. Quando a gente olha para os próximos 5 dias, a gente percebe novamente aqui que a chuva que acontece no centro-sul da região sudeste é pouco volumosa e mal soma aí 10 milímetros. Então, ainda entre hoje e amanhã, chuvas ainda no centro-sul de Mato Grosso do Sul, muito mal distribuídas, que só ajudam mesmo a elevar a umidade relativa do ar. Quando a gente olha para os próximos 30 dias em Sorriso, em Mato Grosso, a tendência da chuva começar a retornar aos poucos somente lá na segunda quinzena de outubro. Até ter um pouco de chuva no final do mês, mas mesmo é uma chuva que não ajuda, na reposição hídrica do solo. No sudeste, uma chuva muito mal distribuída entre hoje e amanhã, tanto no interior de São Paulo, centro-sul de Minas, Espírito Santo, que mal somam 10, 15 milímetros, porque a tendência da chuva voltar de forma volumosa para o interior de São Paulo, lá em Araçatuba, somente na segunda semana de outubro. Olhando para a região nordeste, chuva somente na faixa litorânea, na qual mal soma 10 milímetros, e quando a gente olha para o interior da Bahia, Barreiras, lá, chuva somente na segunda quinzena de outubro, e mesmo assim não é chuva volumosa. Na região norte, a chuva que continuava na faixa norte da região vai cessando, e quando a gente olha para os próximos 30 dias em São Félix do Xingu, praticamente também não chove, ou seja, nessas áreas, incluindo Brasília também, não tem previsão de chuva, a temperatura segue elevada, aumentando em muito o risco para focos de incêndio. Deixei a região sul por último, porque toda essa chuva que a gente vê deve começar a ocorrer a partir de quinta, sexta-feira, com o avanço de uma nova frente fria, que vai trazer tempo severo para a região, mas manter a boa umidade do solo. E quando a gente olha para Toledo, no Paraná, então chuva pouco volumosa até o final de setembro, a partir do início de outubro, a chuva retornando com força no estado do Paraná. Então, como a gente viu, nas áreas onde não há chuva volumosa, segue o risco aí para focos de incêndio, Priscila. Ou seja, para as próximas 24 horas, até tem uma chuvinha ainda entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas não dá para contar que se estenda muito, né, Arthur? Exatamente. Como a gente pode ver até aqui, hoje à tarde, então espera-se chuvas no sul de Mato Grosso do Sul, centro-sul de São Paulo, norte do Paraná e em alguns pontos de Santa Catarina. A chuva que ocorre na faixa oeste do Amazonas é de forma isolada, até na forma de trovoadas. E olha só, a mancha de calor fica concentrada principalmente no Mato Piba, máximas batendo na casa de 40 graus, como a gente pode ver em Gurupi, terça, quarta e quinta-feira, máximas aí na casa de 40 graus. Tá certo. Agora vamos para a nossa interatividade, Arthur, porque tem vídeo hoje de uma telespectadora do Paraguai. Vamos ver? Sou a Cristiane Milbrats, aqui do Paraguai. Aqui onde a gente mora se chama Guembeti-Guaçu, pertence ao distrito de São Cristóvão, Alto Paraná. Aqui hoje vamos colher trigo e queria saber como é que vai estar as previsões do tempo para 4 meses. Quando colher aqui, em seguida já vamos ter o plantio de soja. Essa é uma das lavouras, né? Daí tem as outras roças. Daí estamos aguardando o clima para ajudar.
Então, olhando aí para o Alto Paraná, tendência da temperatura seguir elevada, na qual temos aí, né, temperatura elevada, máxima de 37, depois aí vamos ter um avanço de uma nova frente fria, na qual derruba a temperatura e depois aí dá uma amenizada na situação. Quando a gente olha para a chuva na região, então acelerar os trabalhos em campo aí com a colheita do trigo, porque a partir do começo de outubro a chuva começa a retornar para a região. Então, outubro segue chuvoso, olhando já o início de novembro também, aí na faixa de 150 milímetros mês a mês, e isso vale também para dezembro, ou seja, aproveitar os próximos 15 dias aí de tempo mais firme, porque depois a chuva volta, o que vai beneficiar principalmente, né, o cultivo de soja que vai ser implementado. Você colocou Alto Paraná, mas se a gente colocar Paraguai, tá mais ou menos parecido, isso, Arthur? Porque tá ali meio coladinho, dá para colocar como referência, tá junto, né? Isso. Perfeito, tá ótimo. Vamos colocar mais uma interatividade aqui na tela? Ah, era essa última? Então tá bom. Por hoje a gente fica aqui, viu, Arthur? Mas essa semana tem live, a gente vai ter a live na quinta-feira, vai ter muita coisa pra gente conversar. Obrigada. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.